Oi, tudo bem? Estou aqui no nosso estúdio, onde gravamos os nossos cursos online, para mais uma vez lhe pedir que você nos ajude com a nossa campanha no site Apoia-se. Com a doação mensal a partir de R$10, você nos ajuda não só a manter, como também a aumentar o nosso conteúdo gratuito aqui no nosso canal no YouTube. Então, se você gosta do trabalho que realizamos, pedimos que você não apenas curta, comente e compartilhe os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, mas que também nos ajude financeiramente, porque esses recursos vão ser decisivos para a manutenção desse projeto. Logo, se você gosta do que fazemos, pedimos que você entre no link aqui na descrição e faça a sua doação a partir de R$10. Desde já, nós agradecemos bastante toda e qualquer ajuda. Muito obrigado e bom vídeo. Bem, pessoal, boa noite. O título da minha palestra é esse, mas eu não vou fazer ela. Sempre muitas surpresas, né, sabe? Ficamos sempre muito felizes quando ele me chama para fazer as palestras aqui. Porque é o seguinte, como a palestra de Eduardo tem um componente técnico razoável, né, certamente a apresentação de dados, casos concretos, esse tipo de coisa, eu resolvi dar uma introdução mais principiológica ao que nós vamos falar. Certo? Então, eu meio que vou utilizar essa palestra não só como uma explicação geral necessária para entender a de Eduardo, como também para entender basicamente o que a gente está vivendo agora, né? Já que até pelo número, pela quantidade aqui, pelo formato, vai ser quase uma aula ao sábado, né, Felipe? Praticamente uma aula mais intimista aqui. Então, vamos começar. Olha só, a primeira coisa que é importante para a gente avaliar o que quer que se passe na vida social, é perceber algo que uma criancinha percebe, que uma criança mais velha percebe, um adolescente percebe, um idoso percebe, todo ser humano percebe, que é o seguinte: as coisas, elas têm uma natureza própria. Tudo que existe tem uma natureza própria. E você percebe também que não tem como você forçar algo que tem uma natureza a agir conforme uma outra coisa que tem uma natureza distinta. Isso, assim, pode parecer até meio óbvio, mas quando você coloca do ponto de vista das ações políticas, da coisa pública, isso meio que termina se esfarelando e a gente vai ver mais para frente. Ora, se todas as coisas têm uma natureza, o que quer dizer uma natureza? Então, o cara está lá fazendo regimes, como meu querido Pedro Ivo disse ali, que estava num regime maravilhoso, em que ele comia por dia 12 ovos, uma carteira de cigarro e 3 copos de café, né? Era o regime que ele estava fazendo, né? E está funcionando, Pedro, continue, está dando super certo. Pois bem, quando você está lá e você tem que comer coisas naturais, o que significa uma coisa natural? Uma coisa natural significa algo que não foi modificado por nada. Ou seja, todas as capacidades, todas as potências daquele ente estão ali porque são dele, não foram acrescidas a ele. Então, se eu pego uma cenoura na feira e ela está lá sem nenhum aditivo, eu digo que ela é natural, ou seja, a cor dela, a textura, o gosto, o aroma, tudo isso pertence à natureza da espécie. Ou seja, em condições normais, todas as cenouras terão aquela mesma textura, aquele mesmo sabor, serão daquele mesmo jeito porque elas têm a mesma natureza. Ora, isso quer dizer que a natureza da coisa dá à coisa um conjunto de características que são próprias da espécie. Basicamente, isso é a natureza. Então, a natureza humana faz com que um homem do século I, do século V a.C., do século 32, não importa quais as modificações sociais, quais as modificações culturais, não importa absolutamente nada, ele sempre será um homem. E sendo um homem, ele carregará as potências próprias da espécie humana. Simples assim, né? Então, daqui a 100 anos, 200, 300 anos, talvez a única coisa que sobre, né, de similaridade entre nós e esse povo que viver daqui a 300 anos vai ser o conjunto de potências da espécie, porque todo o mais já estará modificado, basicamente, inclusive a estrutura social. Inclusive, não saberemos nem se existirá Estado tal qual nós o concebemos hoje ou não, até porque a própria noção de Estado tal qual nós a temos é muito recente na história humana.
né? Nós temos esse cronocentrismo maldito que a gente tende a tomar o que está acontecendo agora na nossa experiência social como se fosse o máximo da experiência social humana. O cara diz, nós temos cartões de crédito. Sim, meu filho, os egípcios viveram milênios sem papel moeda, sem moeda inclusive. E aí, deixaram de ser os egípcios por conta disso? Absolutamente, então são coisas acidentais. Até para usar como exemplo, a existência ou não em uma sociedade do papel moeda, ou de uma moeda cunhada a bronze, a prata ou a ouro, não toca a essência da espécie humana. Quer dizer, um comerciante que faz escambo não é humanamente distinto de um comerciante que usa cartão de crédito. Então são coisas acidentais, não fazem parte da essência do negócio, beleza? Então, fechado esse ponto, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é assim: se todas as coisas têm uma natureza própria, e essa natureza própria tem um conjunto de potências, isso implica dizer que o trato com a coisa será tanto mais adequado quanto mais fizer com que as potências da natureza daquela coisa prevaleçam. Então, se eu estou, criando um cachorrinho, qual é o melhor trato para criar um cachorrinho? É um trato segundo o qual as potências caninas daquele animalzinho sejam elevadas à sua máxima capacidade. Então, se eu trato um cachorrinho como se fosse um bebê, eu não estou fazendo um bem ao bichinho, eu estou fazendo um mal ao bichinho, porque eu estou reduzindo potências da natureza dele, eu estou diminuindo potências da natureza dele. Então, se eu pego uma criança e eu tranco ela dentro de um quarto por 10 anos, dos 3 aos 13 anos, sem ela ver a luz do sol, dando a ela de comer o mínimo para ela se manter viva, sem ensinar ela linguagem nenhuma, deixando ela lá sozinha apenas, o que é que eu estou fazendo com esse menino? Eu estou reduzindo um conjunto de potências que já estão lá na natureza dele. Então, como é que eu lido com as coisas? Qual é a melhor forma de lidar com as coisas? É compreendendo a natureza delas e agindo conforme a sua natureza, de modo a dar a ela a possibilidade de ser utilizada da melhor maneira possível, segundo o seu conjunto de potências. Beleza? Não adianta, por exemplo, eu usar essa cadeira para escovar os dentes, vai ser muito complicado. Porque a limpeza, a higiene bucal não faz parte do conjunto de potências dessa cadeira. Obviamente eu estou chegando aqui ao nível do absurdo, mas apenas para ilustrar. Assim como não faz sentido eu colocar uma girafa na Amazônia ou colocar um leão africano na Sibéria. Porque o ambiente em torno vai ser inóspito à natureza daquele bicho, porque vai destruir o conjunto de potências próprias daquela natureza. Certo? Pronto. Quando nós vamos para o conjunto da vida humana, da sociedade, o que é que a gente vai notar? A gente vai notar o seguinte: uma sociedade tanto mais adequada ao homem ela vai ser, quanto mais o ambiente social respeitar o conjunto de potências da natureza humana. Ou seja, quanto mais adequadas à natureza humana, melhor a sociedade. Isso implica dizer que a sociedade tem que ter uma forma fixa? Não. Por exemplo, qual é a forma de governo mais adequada à natureza humana? Tanto faz. Você pode ter uma república adequada à natureza humana, você pode ter uma monarquia adequada à natureza humana, você pode ter uma aristocracia adequada à natureza humana, não importa. As formas de organização política são praticamente, quase insondáveis ao longo da história. Elas podem ser mais ou menos adequadas à natureza humana. Então você não tem uma forma política específica, fixa, que é adequada à natureza humana. Eu estou dando essa introdução para a gente entender o seguinte: tal qual acontece com o leão, com o gato, com a cadeira, acontece conosco e com a sociedade. Ou seja, se você tem um conjunto de diretrizes sociais que firam diretamente a natureza humana, você simplesmente vai impossibilitar, de verdade, mas isso aqui não é figura de linguagem, você vai impossibilitar que as pessoas tenham uma vida humana dentro do tecido social. Basicamente, a minha premissa é que a sociedade que nós vivemos hoje ela é uma sociedade inumana. Ela vai completamente contra tudo que é a natureza humana, em basicamente todos os níveis. Nós não vivemos em uma sociedade feita para a gente. Nós vivemos em uma sociedade feita para outra coisa. Para um homem criado à imagem e semelhança da escuridão interior da ideologia que formou o nosso mundo moderno. Das ideologias que formaram o nosso mundo moderno. Mas ela não é uma sociedade humana.
propriamente. Ela é feita contra o homem. E para explicar essas coisas feitas contra o homem, eu tento ser duas coisas. Eu tento ser um intelectual católico, intelectual e católico. Não consigo, às vezes, nenhuma das duas. Mas eu vou usar como premissa aqui, como um filtro, né, a categoria que se utiliza na teologia católica da natureza do pecado, né? Do pecado mortal, do pecado venial e das imperfeições. Então, o que seria, por exemplo, como diz o nosso professor, uma imperfeição? Vamos aqui dar um dado muito simples, né? Chega alguém ali e bate a porta para entrar. Bem, o que é que a ordem a ordem que existe aqui no Instituto, porque também é uma coisa que eu ia esquecendo, né? A partir da natureza das coisas, você gera uma ordem relacionada a elas, né? Então, por exemplo, você tem a natureza do Instituto, a natureza desse evento, alguém bate ali a porta para entrar no evento. O que é que a ordem constituída a partir da natureza disso aqui que nós estamos vivendo dita para ser feito? Eu tenho que ir lá e abrir a porta. Ponto. Como inclusive está acontecendo agora, né? Eu tenho que ir lá e abrir a porta. Beleza, eu fiz isso. Se eu vou lá, abro a porta, assim, de cara feia, né? Abri, não fui mal educado, fui polido, mas eu não tive nada a mais do que isso. Ou seja, eu não busquei nenhum grau de excelência na feitura daquilo que está dentro da ordem estabelecida. Isso é uma imperfeição. Não chega a ferir a ordem, mas é uma imperfeição. Eu poderia fazer de uma maneira mais adequada. Se eu abro a porta de uma maneira um pouco mais ríspida, né, com uma certa impaciência com a pessoa, eu abri do mesmo jeito, a pessoa entrou do mesmo jeito, mas o que eu fiz foi uma transgressão um pouco maior. Não é só que eu não fui excelente, não é só que eu não fui polido, não, pelo contrário. Eu tive um grau de agressão à ordem que surgiu aqui da natureza do que nós estamos vivendo. Isso seria o equivalente a um pecado venial. Eu atendi com raiva, eu atendi com um certo desprezo, eu atendi dessa maneira, né? Venial vem exatamente de vênia, de perdão, ou seja, é um ato que, embora transgrida a ordem, ele é desculpável. Por isso que, do ponto de vista sacramental, ele não precisa, deveria, né? No sentido de que seria muito bom. Mas ele não é uma obrigatoriedade você utilizar-se da confissão, por exemplo, para os pecados veniais. Porque eles não transgridem diretamente a ordem. E aí nós temos a categoria do pecado mortal, que seria o equivalente a eu ir lá, não apenas não abrir a porta por ódio, mas parar um pouquinho, de repente eu vou abrir essa porta e quebrar o cabo no cacete ali na calçada. Simplesmente porque eu o odeio. Veja, essa atitude que eu tomei por último, ela foi uma transgressão completa à ordem estabelecida. Dá para se conviver com imperfeição. Dá para se relevar uma transgressão leve. Mas essa transgressão, que seria o equivalente na teologia católica ao pecado mortal, é uma agressão direta à ordem estabelecida. Então, existem transgressões, existem atitudes que elas são completamente contrárias à ordem e à natureza. São coisas, no dizer comum, imperdoáveis. São coisas imperdoáveis. Então, sei lá, você está lá alguém aqui tem funcionários? Alguém aqui é... Pronto, duas pessoas têm funcionário. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa e o cara chega atrasado, ou ele tem uma discussão com um colega, não é bom para a empresa, mas você sabe que você não precisa demitir o cara por causa disso. Você vai lá, chama a atenção, resolveu. Agora, se o cara, por algum motivo, vai lá e lhe espanca no meio do expediente, eu acredito que nenhum de vocês vai manter a pessoa na empresa. Por quê? Isso é uma transgressão completa, uma transgressão direta, certo? Vamos transmutar isso para a questão da sociedade. Se a natureza humana é fixa, porque aquele conjunto de potências pertence à espécie e você não vai mudar ela nunca. E se o ambiente social ele tem que ser adequado o suficiente à natureza, isso implica dizer que existe um conjunto de organizações e de atitudes no ambiente social que são equivalentes ao pecado grave, ou seja, são transgressões diretas à ordem e não podem existir, e em existindo, eles ferirão completamente a ordem estabelecida, o direito natural à natureza humana.
Não tem como você conviver depois daquilo, né? Na teologia católica nós chamamos que você perde o estado de graça, ou seja, o organismo espiritual que lhe coloca em contato e amizade com Deus é perdido pelo pecado grave. Se a gente coloca o equivalente disso no conjunto social, a gente vê que certas normas elas são exatamente o equivalente à perda do estado de graça. Ou seja, a possibilidade daquilo estar em contato com a natureza humana e com a ordem estabelecida é completamente quebrada. Ora, existem alguns princípios, então, de organização social, esses que estão linkados à natureza humana, que, como disse, se eles forem feridos, eles são feridos de modo a acabar e, bem, você não pode nem, assim, você não pensa nem como reformar o negócio, porque aquilo ali tem que ser tirado pelo pé, porque ele está completamente contrário. Um desses princípios é o seguinte: uma das potências humanas mais básicas é a capacidade de viver em sociedade. O homem, como já diz a máxima, o homem é um animal político, ou seja, um homem é um animal que ele é feito para viver em sociedade. E qual é a primeira das sociedades humanas? A primeira das sociedades humanas é a família. A família é a primeira sociedade. Isso implica dizer que, sendo a família aquela instituição, o grupamento humano social que está mais próximo do novo humano que é trazido à sociedade, isso significa que a família é quem tem todos os direitos sobre aquele indivíduo, porque quem está mais próximo do problema é quem tem que resolver o problema. Isso aqui é uma máxima. Quem é o dono do problema é quem está mais próximo a ele. A única possibilidade do dono do problema não resolver o problema que está próximo a ele é quando o problema é maior do que ele. Nesse momento, ele delega a sua autoridade àquela instância superior para resolver o problema próximo, mas a autoridade é dele. É uma autoridade franqueada, é uma autoridade delegada, mas não é uma autoridade pertencente à instância superior. Ou seja, um conjunto social que tenha por fundamento que a autoridade pertence à instância mais elevada, ele já é um conjunto social anti-humano, de base. Ele já não é feito para a sociedade humana. Por quê? Porque o poder, ele não pertence a quem está no topo, e só pertence a quem está no topo por delegação, mas ele não é natural ao topo, é por delegação. Então, a sociedade humana fundamental é quem tem todo o direito fundamental. Tudo brota da sociedade humana fundamental, tudo brota da família. Na verdade, Gustavo Corsão, no conjunto de ensaios dele, Claro e Escuro, né, sobre o matrimônio, etc., ele diz logo no comecinho, uma das premissas que ele parte é exatamente essa da existência da natureza humana, a indissolubilidade conjugal como uma manifestação dessa natureza humana específica e o conjunto social como uma consequência do conjunto de famílias. Ou seja, quando é que uma sociedade será boa? Quando o conjunto de suas famílias o for. Então, uma sociedade é o que o conjunto das famílias é. Ponto. Né? Então, o desenvolvimento orgânico do poder em uma sociedade, se ele não parte do fundamento de que a família é a célula originária do poder e todos os poderes superiores são poderes subsidiários e franqueados pela família, essa sociedade vai descambar inevitavelmente para a tirania e, por ela ter por base essa afronta direta à natureza humana, é óbvio que ela será inumana. Ou seja, dito de outro modo, vai dar errado. Vai dar muito errado. É exatamente o que nós estamos vendo. Aliás, eu acho que foi você mesmo, Eduardo, que postou alguma coisa no Twitter relacionada à criminalidade e à dissolução do ambiente familiar, né? Que é algo, hoje, um tabu. Por quê? Porque como nós estamos num ambiente de negação da verdade objetiva, portanto, negação da existência de uma natureza objetiva nas coisas, a natureza objetiva da família também é negada. E se você estabelece uma relação objetiva, perene, entre a dissolução da família e o aumento da criminalidade, você está com os dados estatísticos, científicos, já que estamos num ambiente em que a ciência é tudo, você está com os dados científicos de que a natureza da família ela tem que ser mantida, porque isso, se não for mantido, descamba em caos social. Então, é a negação da realidade. Pura e simples negação da realidade. Né? Eu até havia visto um documentário sobre, não é a máfia, não, os cartéis mexicanos. Né? Que você tem
prisões inteiras, que são de determinados cartéis, você tem as subdivisões lá dentro, eles se comunicam através de... você tem os símbolos, né, sobretudo de mão, lá, umas coisas que eles utilizam, e lá dentro era bem claro assim, a principal causa da criminalidade é a dissolução familiar. Não por acaso, muitos ritos iniciáticos desses cartéis são feitos através da pertença à família do cartel. Então você tem uma célula criminosa como substitutivo da célula máter originária. E uma pessoa que tem a sua célula máter completamente desprovida de um exemplo bom, ou seja, se aquilo não é um lugar para ele, ele vai procurar outra. Porque não adianta, meu filho, se você colocar qualquer ente que tem uma determinada natureza em um lugar que foi feito para ele não exercer aquela natureza, cedo ou tarde ele irá exercê-la. Se algum tirano, ele quiser, e já aconteceu e está acontecendo, ele quiser dissolver a família, impedir que as pessoas se amem e construam família, ele vai ter todo o poder do mundo, ele vai ter todos os exércitos do mundo, ele nunca vai fazer com que um determinado dia seja impossível a pessoa se apaixonar por outra pessoa e querer ficar junto e constituir uma família. Você pode ter experimentos que tentem isso. E aqui é aquela coisa, do fato de algo ser impossível de ser realizado, não quer dizer que ele é impossível de ser tentado. Você não pode deduzir uma coisa da outra. Né? O comunismo é uma impossibilidade. Sim, meu filho, eu sei, mas isso não impediu o século XX de você ter regime comunista a 3x4. O comunismo, a economia comunista é uma impossibilidade. Sim, meu filho, eu sei, mas isso não impede da gente estar vivendo o que a gente está vivendo. Então, de algo ser impossível não quer dizer que ele é impossível de ser tentado, ele é impossível de ser realizado. No período em que ele é tentado, ele causa todas as mazelas próprias da sua impossibilidade. Né? É o caso do que nós estamos vendo com o comunismo e essa coisa toda. Então, você não tem mesmo como barrar a natureza de algo, mas a tentativa de fazê-lo já causa uma destruição muito profunda. Então, esse é um primeiro ponto. A nossa sociedade atual, ela é inumana a partir da concepção dela de quem detém o poder. Já começa daí. E isso nós vemos muito claramente, inclusive nas tentativas de resgate dessa sociedade caótica. Então, a pessoa quer resgatar o caos social a partir de uma visão técnica e positivista da sociedade. Você acha que isso vai dar certo? É claro que isso não vai dar certo. Não tem como isso dar certo. Simplesmente porque ela vai... É a coisa do pecado mortal. Ela vai frontalmente contrária à ordem vinda da natureza da coisa. Né? Um outro princípio, né, relacionado exatamente a esse é o seguinte: a natureza humana, ela foi feita para viver em contato com a coisa que nós chamamos realidade. Nós fomos feitos para perceber e viver na realidade. Acontece que o conjunto das sociedades criadas na modernidade, elas são sociedades feitas para que o homem acredite e viva na ilusão das ideias, ainda que contrárias à experiência da realidade. A modernidade inteira, ela é como, ela é como um bêbado lhe forçando a viver a sua fantasia de embriaguez. É isso. É o cara dizendo, não, eu dirijo melhor quando eu estou completamente chapado. E ele está a 160 e ele bota no carro. Pronto, isso é a modernidade. É basicamente isso. Porque um dos princípios de estruturação social que devem ser levados em conta para você averiguar se uma sociedade ela é feita para o homem ou não, é o princípio da primazia da realidade sobre a ideia. Então, a realidade, ela tem primazia sobre a ideia. Né? Um exemplo que, enfim, não deveria ser, né? Mas vira em algumas mãos algo meio jocoso, ou vira em outras algo muito ácido e muito crítico até, desconsiderando as nuances de quem vive a história particular. Então, uma mulher que ela é agredida pelo parceiro e apesar de todos os dados da realidade, ela diz, não, fulana, isso foi só agora que ele estava nervoso, ele vai mudar. Quando foi na história humana que isso deu certo? Me explique. Nunca. Né? Aqui, claro, esse é um exemplo assim da primazia da ideia sobre a realidade.
Quando, na verdade, o princípio humano de existência é a primazia da realidade sobre a ideia. Aliás, quando nós pegamos simbolicamente, por exemplo, quando nós pegamos o livro do Gênesis, que é um tratado simbólico, para mim, eu sempre costumo dizer, a psicologia humana inteira está naqueles 3 primeiros capítulos de Gênesis. Você tem como desenvolver todos os aspectos da psicologia humana a partir dos símbolos ali, desde a criação à queda, né? Então, o que nós conhecemos como a revolta gnóstica, que no Gênesis é tratado como a desobediência inicial, né? A revolta gnóstica nada mais é do que uma rebelião contra a realidade. Então vamos pegar a simbologia do Gênesis para explicar isso. Se você tem um Criador onipotente, então é óbvio que todo o princípio de verdade está esculpido no ser desse Criador. Qual é a primeira revolta humana, portanto? Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O que é o sereis como deuses? O sereis como deuses é uma revolta à realidade, que também é a base da revolta luciferina. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer para a gente o seguinte, que a revolta à realidade é o princípio da queda. É o princípio e a razão da queda. A queda humana se dá na revolta à realidade. E todos nós temos revolta à realidade. Se nós não fôssemos revoltados com a realidade, a gente jamais reclamaria. Porque no final das contas, só existem 2 coisas. Só existem 2 momentos. Só existe o momento de agora e o momento da morte. Nenhum outro momento existe propriamente. Então, a aceitação da realidade que se dá no momento presente, ele é um princípio de sanidade. Ele é um princípio de sanidade. Até a perspectiva de você ficar preso, por exemplo, a um passado que você já não toca, é o princípio da depressão, e você ficar completamente preso a um futuro que você ainda não tocou, é o princípio da ansiedade. Então, a única coisa que existe é o momento presente. A rebeldia ao momento presente é a desinstalação completa na realidade, porque a única coisa que é real é o presente. Nada mais é real, né? Então, essa afronta direta à realidade é a loucura completa, é a queda completa. Aliás, a narrativa da queda é exatamente a revolta gnóstica. É a revolta contra o mundo criado. Isso quer dizer o seguinte, que uma sociedade banhada pela ideologia, ela é uma sociedade que leva as pessoas à insanidade, que leva as pessoas à loucura. Eu fui convidado, acho que foi no ano passado, para dar uma palestra para o pessoal do Sistema Penitenciário Federal. E aí uma das pessoas me contou que em um outro evento, estavam todos lá, agentes, pessoas responsáveis por lidar com os criminosos mais perigosos do país, né? Assim, o trato diário com os criminosos mais perigosos do país, e estava uma pessoa lá falando sobre linguagem e comunicação não violenta para lidar com os presos, completamente deslocado da vida cotidiana dos guardas. Meu Deus do céu, se você chega para Fernandinho Beiramar com linguagem não violenta, a não ser que você queira ser um mártir, né, acho que não vai funcionar. A única possibilidade de linguagem não violenta com uma pessoa dessa é se você for com a força da santidade. Aí tá certo, porque aí é um tipo de violência, mas é uma violência superior. Mas fora isso, meu filho, não tem como. Quer dizer, como é que você rege o treinamento de pessoas que estão lidando diretamente com a realidade da maldade humana, da malícia e da exposição ao risco da sua integridade física, a partir de um conceito completamente ideológico e irreal, em que você queria que as coisas fossem de tal maneira, mas de fato elas não são. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ele disse que podia comer todas as aves. Não, nessa eles não vão morrer não. Assim, a coisa está dada, mas se eu fosse Deus, ela seria diferente. Pronto. Esse é o princípio do negócio. A gente acha que essa concepção é uma concepção de propriedade privada, como uma concepção de fé que não tem repercussão. Mas se nós olharmos o conjunto de leis, se nós olharmos o conjunto administrativo, burocrático, a concepção de educação, a maneira como a educação, por exemplo, é estruturada na nossa sociedade brasileira hoje e na sociedade ocidental como um todo, nós vamos ver que, na verdade, todo o conjunto de normas o conjunto de decretos, o conjunto de organização social do Ocidente é feito a partir da primazia da ideia contra a realidade.
e não o contrário. Ora, é óbvio, você olha assim e fez, eita, deu errado. Que surpresa, né? Quem diria? Veja, quem imaginaria que isso daria errado? É claro que isso daria errado, porque o princípio de sanidade é a primazia da realidade sobre a ideia. Fechando aqui, o que é que eu quero dizer com toda essa história? Eu quero dizer o seguinte, que quando nós olhamos, por exemplo, para algo como o trato do Covid, né? Eu não sei nem quando você vai estar assistindo isso, mas nós passamos pela maior fraude da história humana, tá certo? Hoje é quando, Moisés? 22. Hoje é dia 22 de outubro de 2020. Isso foi uma fraude completa do início ao fim. O Covid é real, todo o resto é fraude, certo? Fica só o registro aqui. Mas você pega aqui o Covid, beleza? Tudo que foi feito a partir, né, pelo menos nominativamente, a primazia da ideia sobre a realidade. Os fatos, eles não importam, a não ser na medida em que eles comprovem a ideia que os desmente, na verdade. Então, nós entramos naquela coisa de Churchill, né? Eu só acredito naquela pesquisa que eu mesmo fraudo. Exatamente, esse é o princípio básico das estatísticas relacionadas ao Covid, né? Você só acredita naquelas pesquisas que você mesmo frauda. É exatamente isso. Então, tudo que nós estamos vivendo não está levando as pessoas à insanidade por acaso. É claro que levaria à insanidade, porque a vontade se dirige ao bem e a inteligência se dirige à verdade. Quando a inteligência humana ela é impedida de alcançar a verdade, você torna a pessoa corrupta. E quando eu digo corrupta, não é corrupta materialmente, de botar dinheiro em lugares, né? Não são baús, são orifícios mais sacros, mais internos, né? Você impede, não é isso, não é só isso, é outra coisa. É um tipo de corrupção, que essa corrupção do dinheiro é uma fichinha, meu filho, não é nada. A insanidade instalada como política de Estado, ela gera uma corrupção na alma que impede as pessoas de serem gente. Quando nós vemos, por exemplo, a bandidolatria que existe aqui no Brasil, ela é inteiramente feita por conta da primazia da ideia sobre a realidade. O que é uma coisa que a experiência real nos mostra cabalmente, que o bem e o mal, salvo raríssimas exceções que de fato existem, salvo certas circunstâncias que realmente existem, é uma questão de escolha daquele que deliberadamente abraça o bem ou abraça o mal. Nós temos uma política inteira montada para desprezar esse fator de realidade óbvio e abraçar um fator ideológico como medida de todas as coisas. Então, toda a percepção da justiça no Brasil, do direito, do sistema penitenciário, dessas coisas todas, é montada a partir de uma primazia da ideia sobre a realidade. Toda. Absolutamente toda. Tudo isso é ideologizado. Eduardo certamente falará sobre isso de uma maneira muito melhor do que eu. Mas tudo isso ele é ideologizado, salvo também algumas exceções, algumas atitudes que um outro grupo tenta. Mas, como princípio geral, é claro que é. Né? Políticas de segurança, políticas de saúde, políticas educacionais, meu Deus do céu. Se a gente está falando aqui que uma das características de uma sociedade humana é exatamente as pessoas que estão mais próximas do problema serem as responsáveis pelo problema, e toda instância superior ser uma instância de poder delegado daquele poder abaixo dela, o princípio da educação brasileira ela é completamente invertido. Ou seja, as crianças e a educação são de domínio, são de posse do poder superior, do poder que está mais distante delas. Ou seja, a burocracia de Brasília, ela é a responsável por ditar o que a criança do Jeremias irá estudar. Então, a estrutura inteira da educação brasileira é feita para desprezar o princípio de subsidiariedade do poder, o princípio de franqueamento do poder. E a gente tem que ter isso muito claro. Todo poder superior ao poder da família é um poder franqueado pela família. É um poder dado pela família. Tem uma outra palestra aqui, minha, Sábios ou Inteligentinhos, onde eu examino, quer dizer, não examino, seria muita pretensão, mas eu apresento um texto de Chesterton
sobre a garotinha ruiva, que inclusive é muito curioso, porque está numa onda higienista também, em que as pessoas têm que ter seus cabelos raspados por uma questão do bem comum, da higiene, né, da higiene da cidade, essa coisa toda. E ele diz o seguinte: o pai daquela menininha ruiva, que teria os cabelos raspados pela autoridade sanitária, ele tem o direito de deixar o cabelo da menina longo, curto, ou curtíssimo, ou raspado, se ele quiser. Mas o imperador do mundo não, porque ele não tem autoridade sobre aquela criança. Nós estamos hoje, por exemplo, nessa questão da vacina, vivendo exatamente isso. Estamos vivendo exatamente isso. Quer dizer, o poder de decisão não é o poder de quem está mais próximo do problema. E aqui, bem, me parece que quem está mais próximo do problema do meu sangue sou eu, né? Do que está dentro do meu corpo sou eu mesmo. Mas não, isso aqui é, assim, é verdade, a pirâmide é invertida, né? Então aquela garotinha lá de Chesterton, ela é a medida da sanidade. Por isso que ele diz: me dê um fio, com um fio de cabelo dessa garota ruiva, eu atearei fogo à orgulhosa civilização ocidental. Por quê? Porque desse princípio da autoridade familiar sobre aquela garotinha, ele sai abrindo em círculos concêntricos para todos os princípios que devem ordenar a sociedade, e ele sai demolindo um por um os ídolos modernos, que no seu tempo, e obviamente no nosso tempo está mais aprofundado, mas que no seu tempo eram tidos como vacas sagradas. Por isso ele diz: me dê um fio do cabelo ruivo daquela menina e eu atearei fogo à orgulhosa civilização ocidental. Porque desse princípio você vai como que transbordando até a sanidade completa do tecido social. Então, no momento em que a família, ela não é considerada a instância mais poderosa da sociedade, no momento em que a educação, ela não é considerada como um direito familiar, porque o poder da família sobre a educação da criança está relacionado à autoridade que ele tem com ela, quando o princípio da ideia, quando a primazia da ideia sobre a realidade se impõe e a realidade é desprezada para dar lugar a um conjunto de ideologias que vão reger a sociedade, meu filho, nós já não estamos no mundo humano. Voltamos ao início. É como se eu botasse essa cadeira para ser escova de dente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Seria uma loucura, não limparia nada e quebraria todos os dentes e estragaria a cadeira. Bem-vindo ao Brasil. É isso. É isso. É uma cadeira quebrada, com os dentes quebrados e pronto. É o Brasil, né? E por Brasil, leia-se, é o Ocidente. Nós estamos nisso. Eu não sei como está o mundo oriental, porque eu não tenho acesso ao mundo oriental. Eu realmente não sei como funciona, né? Até porque você não tem um Oriente. Você tem o Ocidente porque você tem a unificação cristã. Mas você não tem um Oriente, você tem Orientes, né? Completamente distintos, quase ilhas. Nós temos essa pretensão também, né, de medir o Oriente a partir do mundo ocidental. Não, não é assim. O Oriente é outra coisa. É quase um planeta diferente, em absolutamente tudo, né? Mas é isto. Nós estamos vivendo um ambiente completamente inumano. E no ambiente inumano, pasmem, olha que surpresa. No ambiente inumano você não gera pessoas. E aí quando nós falamos de todas as crises, meu filho, as crises são crises de almas. As crises são crises de pessoas. Instituições são ficções jurídicas. Uma instituição tanto melhor será, quanto melhores sejam as pessoas que a compõem. Então você precisa de pessoas, você não precisa de mais nada além disso. Acontece que se você tem um ambiente inteiro inumano, é claro que você não vai gerar pessoas, meu Deus do céu. Você vai gerar um bando de lunáticos. Você vai ter uma fábrica, né, que isso é uma coisa que a Revolução Industrial trouxe. Ela levou tudo para a escala industrial. A guerra, a produção de alimentos, a produção de riqueza, a imbecilidade, a loucura, a psicopata, tudo é em escala industrial, né? Exatamente isso. Uma sociedade inumana produzirá pessoas em escala industrial, só que pessoas completamente quebradas. É uma fábrica em série de brinquedos quebrados. Qual é a solução para isso? Do meu ponto de vista, a solução para isso é a boa e velha cristandade. Mas, se isso ferir as susceptibilidades de alguém, que eu espero que não fira, se você não for cristão, seja, né? Se isso ferir as susceptibilidades de alguém, o princípio de retorno seria o princípio pré-revolução, né? Aquilo que eu conversava numa live com o Guilherme Freire, as pessoas querem dar soluções ao processo revolucionário que é anti-humano a partir de perspectivas revolucionárias.
Você não vai conseguir fazer isso. Não tem como. Você pode até ter uma solução eleitoral feita de modo a refrear um pouco determinados movimentos, mas aquela solução eleitoral ela não será a raiz da recuperação, por um motivo muito simples. Só se você colocar em questionamento esquerda e direita, bem, esquerda e direita já são etapas do processo revolucionário, meu filho. Quer dizer, quem era a esquerda, a extrema esquerda da segunda metade do século XIX? Os militares positivistas. Quem é a esperança conservadora que nós colocamos agora? Os militares positivistas. Então, assim, você fica trocando de papéis, né? E o Leviatã, ele sempre vai para a esquerda. A revolução sempre vai... A revolução nada mais de um lado. A revolução sempre vai indo. Então, na verdade, os extremos daqui a 100, 150 anos, provavelmente tem um trocado de lado, isso pode acontecer. Então, a solução não é uma solução revolucionária. A solução tem que ser pré-revolucionária. Voltar aos primeiros princípios. Dito de outro modo, salvar a família, o direito natural e a primazia da realidade sobre a ideia, ou seja, a destruição das ideologias, isso é a única possibilidade de salvação do Ocidente. Alguma coisa pode ser feita enquanto isso não acontece? É óbvio que pode ser feita. É óbvio que deve ser feita. Quer dizer, se você está entre um mal maior e a possibilidade de refreá-lo pelo mal menor, você pega o mal menor, meu filho, e refreia o mal maior. Simples assim. Então, do fato de não alcançar a perfeição, não quer dizer que você tenha que se dar o desfruto da inação. São coisas completamente diferentes. Mas, é claro que uma solução revolucionária ela não vai ser a raiz da mutação inteira da sociedade revolucionária em algo não revolucionário, por definição. Numa competição de revolucionários, ganha o revolucionário, ganha aquele que é mais revolucionário, né? Então, a solução, no final das contas, passa pela reestruturação da família como núcleo de autoridade, passa pela destruição das ideologias. E isso vai gerar a sanidade que gerará pessoas. Essas pessoas ocuparão cargos na sociedade e esses cargos ocupados por essas pessoas melhores farão como que injeções de sanidade até você compor um tecido social razoavelmente humano. Fora disso, bem, são efeitos paliativos que devem ser feitos, mas a gente sempre tem que ter em mente que, embora o ideal não possa ser alcançado naquele momento, ele sempre tem que ser colocado como meta, né? Por isso que é importante conhecer o ideal. Porque se você tem o ideal de 100, você atinge 50. Se você tem um ideal de 50, você atinge 10. Então, o ideal tem que estar lá, para que o máximo possível seja feito. E essa é a única possibilidade. A única possibilidade de restauração da sanidade social é exatamente o retorno a esse mundo pré-revolucionário, que de certa forma é o que se está tentando fazer. Aí, obviamente, teria alguns desdobramentos disso, como por exemplo a opção Bento, que tem até um livro chamado A Opção Beneditina, é um desdobramento desse tipo de coisa. O processo de liberdade educacional, que de certa forma é o que o Instituto está fazendo, é outra possibilidade de sanar esse tipo de coisa. A perspectiva mais realista, por exemplo, do problema da segurança pública, que é o que Eduardo vai falar mais aqui para vocês, é também uma modalidade de restaurar isso, porque é a primazia da realidade sobre a ideia. Mas no final das contas, todos esses conceitos têm que estar muito bem enraizados em nós. Por quê? Quando a gente vê tudo isso e diz assim, eita, é verdade, prefeito fulano devia ser assim, pronto, você já está dando a prefeito fulano o poder que lhe cabia. Então você já está dentro do processo, né? Para usar a máxima, né, Felipe? Se você não percebe o problema, você é o problema. Então você já está dentro do negócio, né? Óbvio, não deve acontecer dessa maneira. É o princípio da responsabilidade individual. A única possibilidade de tudo isso acontecer é tudo isso estar incrustado dentro da nossa alma. Fora disso, não há inteligência, e não tendo inteligência não há homem. Porque uma das principais potências da natureza humana é exatamente a capacidade de conhecimento, que é um ato propriamente humano, né? Naquela divisão tomista de atos de homem e um ato propriamente humano. Então, um ato de homem é um ato que, enfim, está lá na potência da espécie. Você queima aqui a mão no ferro, você tira imediatamente. Mas você não teve ali uma operação da inteligência. Então, o ato propriamente humano é aquele que só o indivíduo humano pode fazer. Né? Só as potências naturais humanas podem fazer. Então, a inteligência é uma dessas coisas, né? Que tornam os atos totalmente humanos.
Então, a única possibilidade disso é a restauração da inteligência, e a restauração da inteligência vai gerar a restauração da ordem. Por quê? Porque é o defeito da alma que se derrama para a sociedade, e a virtude da alma que se derrama para a sociedade também. Por isso que Santa Teresa vai dizer, né? Quando a gente se eleva, a gente eleva o mundo junto. Quando a gente cai, a gente derruba o mundo junto. É exatamente isso, está aí. Uma mulher que estava completamente enraizada na realidade, né? Pronto. Dito isto, eu encerro por aqui, entrego nas mãos do meu caro Eduardo, certamente vai falar com mais competência do que eu desse assunto. Muito obrigado.